Olá pessoal, como vocês têm passado desde a última semana? Espero que esteja tudo bem com vocês e com suas famílias. Como vocês já sabem, eu sou o professor Ildefonso Binatti do Cefet-MG e hoje vou trabalhar com vocês uma questão do Enem de 2019 envolvendo nomenclatura. Vixe, nomenclatura? Que tema horroroso! Não, vocês vão ver que é um tema bastante tranquilo, que a nomenclatura traz uma porção de informações. Entretanto, por se tratar de um tema extenso, essa aula se estendeu um pouco mais. Caso você tenha alguma dificuldade ou não goste de nomenclatura, sugiro que você assista até hidrocarbonetos aromáticos, onde você vai entender o princípio e depois a nomenclatura vai ficar muito tranquila. Então, vamos à leitura da questão? O 2-BHA, cujo significado é 2-terbutil-hidroxianisol, é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear, apresentando um grupo substituindo terbutil na posição orto e um grupo metóx na posição para. A forma deste composto é: a seguir são representados uma estrutura cíclica onde estão ligados três grupos. Para a gente poder então definir qual é a resposta correta, vamos então fazer uma breve revisão sobre nomenclatura em química orgânica. Sei que muitos de vocês, ao falar em nomenclatura, já têm um arrepio, porque não tem nada mais chato que nomenclatura. Então convido vocês a mudar essa ideia. E o que quer dizer essa sigla IUPAC? É a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, para facilitar o entendimento de nomenclatura, vamos iniciar a nossa nomenclatura utilizando hidrocarbonetos não ramificados. A nomenclatura é formada por um começo, um meio e um fim, um prefixo, um infixo e um sufixo. Quando se fala nisso, o início, o prefixo, é formado pelo número de carbonos. O difícil é de 1 a 4, pois 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but. De 5 em diante é muito mais fácil para nós, pois 5 é pente, não somos pentacampeões. 6, hexa, pensamos que seríamos hexa, mas até hoje isso não chegou. 7, hepta, 8, octa, 9, non, 10, dec. Nós vamos parar por aqui em função do tempo da apresentação. O meio, o infixo, é dado pelo tipo de carbono. Carbono sp3, an. Carbono sp2, de dupla, en. Carbono sp, de tripla, in. Então, para facilitar, lembrar o an, o en e o in, vamos lembrar dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos. Para finalizar o nome, teremos então o sufixo, que é dado pela função. No caso de hidrocarboneto, O, álcool, ol, aldeído, al, cetona, ona. Ácido carboxílico, vai ter que colocar o ácido na frente e no final, óico. Percebam então que, com base nas regras de nomenclatura, dado um composto orgânico, saberemos o nome, o número de carbonos, se tem ou não insaturação e qual a função. O mais interessante é que, em função da nomenclatura, saberemos então se tem ou não ramificação, qual a posição, qual a disposição, nós já vimos isso, qual que é a posição no espaço. Então, a nomenclatura dá uma série de informações que é muito interessante. Vamos então aos estudos de como essa nomenclatura é formada e, para isso, iniciaremos com os hidrocarbonetos. Como dito no slide anterior, vamos iniciar por os hidrocarbonetos, que termina então o nome com a letra O. Para facilitar a sistematicidade da nomenclatura, iniciaremos pelos alcanos não ramificados. Se tem carbono, apenas carbono sp3, an.
Então, o nome é dado pelo número de carbonos, pelo meio e pelo fim. Número de carbonos, no caso deste composto, 4. Então, but. Alcano, an. O. Então, butano. Se tem 6, hex. Se é um alcano, an. Hidrocarboneto, O. Hexano. Alcanos não ramificados, muito tranquilo. Você vai ter, então, o número de carbonos, o infixo an e o sufixo O. E se eu tiver um alcano ramificado, ou seja, que tem presente um grupo substituinte? Nos livros, isso é erroneamente chamado de radical, pois radicais são espécies altamente reativas que têm um elétron desemparelhado. Prefiro usar o termo correto, grupo substituinte. Então, esse grupo substituinte vai estar ligado então, a uma cadeia principal. O que é uma cadeia principal? Nós vamos definir a definição completa, nós veremos nos slides a seguir, mas cadeia principal, para a gente nesse momento, é suficiente que falemos que é a cadeia com o maior número de carbonos. Uma vez vista então a nomenclatura da cadeia principal, vamos passar para a nomenclatura do grupo substituinte. Como que é feito? É feito então pelo número de carbonos mais il. 1 carbono metil, 2 etil, 3 carbonos propil. Entretanto, os 3 carbonos podem estar ligados pelo carbono da extremidade ou pelo carbono do meio. Isso então é diferenciado pela propil, para quando é ligado pela extremidade, e isopropil quando é ligado pelo carbono do meio. Vejam como é interessante. Pela nomenclatura dá para saber até como o grupo substituinte está ligado à cadeia principal. Se 3 carbonos já tinham uma certa dificuldade, quando passamos para 4, fica um pouco mais difícil ainda. Os 4 carbonos podem estar ligados à cadeia principal pela extremidade, butil, podem estar ligados pelo carbono secundário, então sec-butil ou simplesmente S-butil, podem estar ligados por um carbono terciário, logo terc-butil ou simplesmente T-butil. No caso do grupo isobutil, uma dica para se lembrar é, quando tinha 3 carbonos ligados, a cadeia principal pelo carbono do meio era o isopropil. Se colocamos um carbono a mais, temos então o isobutil. Fica a dica. Quando se pensa em nomenclatura, 2 compostos diferentes não podem ter o mesmo nome, assim como o mesmo composto não pode ter 2 nomes diferentes. Isso é importante porque compostos diferentes apresentam propriedades fisicoquímicas diferentes. Então, pensando no caso de compostos ramificados, devemos colocar a posição do grupo substituinte mais a cadeia principal. Vamos falar especificamente dos alcanos. Quando eu olho para esse primeiro composto aqui, primeiro devemos achar a cadeia principal. Nesse sentido, eu tenho 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Se eu tento nesse outro sentido, eu tenho 1, 2, 3. Nesse sentido aqui, também tenho 4 carbonos. Então, tanto faz escolher nesse sentido ou nesse sentido aqui. O importante é que tenha o maior número de carbonos. Uma vez definido que esta é a cadeia principal, nós podemos então fazer a contagem 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui seria então o 3-metilbutano. Uma outra possibilidade é fazer a contagem nesse sentido, 1, 2, 3, 4. Então, eu teria, em princípio, 2 nomes para o mesmo composto, o 3-metilbutano e o 2-metilbutano. Na vida, definimos que o mais importante vem antes. O mesmo vale para a nomenclatura. Então, devemos escolher a menor numeração possível. Portanto, esse é o 2-metilbutano. Quando olhamos para esse outro composto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu conto descendo agora, começando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tanto no sentido da horizontal quanto seguindo esse sentido, começando pelo lado esquerdo, temos 6 átomos de carbono. Se eu começo a contagem, então, por esse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa é a cadeia principal. Nós temos o costume de tentar sempre achar que a cadeia principal é da horizontal. Não tem que contar o número de carbonos para saber quem é a cadeia principal. Então, aqui vai ser o heptano. E se eu faço a contagem 1, 2, 3, 4, e começando nessa outra extremidade, 1, 2, 3, 4. Então, tanto faz o ponto que eu vou contar.
Então, eu tenho 2 carbonos pendurados na cadeia principal na posição 4. Então, 4-etil-heptano. Como ficaria a nomenclatura caso tivéssemos mais de um grupo substituinte? Teremos então duas situações, onde eu tenho o mesmo grupo se repetindo e uma outra onde tenho grupos diferentes. Então, no caso de grupos iguais, devemos colocar antes do grupo substituinte um prefixo de quantidade, di, tri, tetra, penta, quantos forem. Antes do prefixo de quantidade, o número separado por vírgulas. Essa quantidade de vezes que o número aparecerá será diretamente relacionada à quantidade de grupos iguais. Portanto, no exemplo anterior, caso coloque um grupo metil na posição 2, teremos então 2,2 traço dimetilbutano. Se colocar um carbono vizinho, teremos então 2,3-dimetilbutano. A seguir, temos mais de um grupo substituinte ligado à cadeia principal, entretanto são diferentes, o grupo etil e o grupo metil. A nomenclatura é escrita em ordem alfabética. Entretanto, a dica para fazer a nomenclatura correta é não olhar a quem. Fazer a numeração, a menor numeração possível, no caso 2, 3, 4, que está ligado então ao heptano. Então eu tenho um grupo etil e 2 grupos metil ligados ao heptano. Qual seria então a nomenclatura? 4-etil, 2,3-dimetil-heptano. Professor, você não me disse que tem que ser em ordem alfabética e até onde eu sei o D vem antes do E. Entretanto, o prefixo de quantidade não entra na ordem alfabética. O E vem antes do M, portanto, 4-etil, 2,3-dimetil-heptano. Uma vez entendido como é feita a nomenclatura de um composto ramificado e um não ramificado, a partir desse ponto, todas as classes que nós trataremos, todas as funções, será dado sempre um exemplo de um composto não ramificado e de um ramificado. No caso dos ciclos alcanos, além da posição, deveremos colocar então a palavra ciclo antes da cadeia principal. Como, por exemplo, 6 átomos de carbono, temos então aqui o ciclo hexano. No caso aqui, a cadeia cíclica contém 5 átomos de carbono, portanto, ciclo pentano. Estão pendurados, estão ligados a essa cadeia principal, o grupo metil e o grupo etil. 1, 2, 1, 2. Tanto faz. Neste caso, como tanto faz a numeração, devemos então optar pela numeração onde o 1 é o grupo etil e o 2 o grupo metil. Portanto, temos 1 etil, 2 metil, ciclo pentano. Vamos falar agora dos hidrocarbonetos insaturados contendo dupla, os alcenos, e contendo triplas, os alcinos. 4 carbonos com uma dupla, but, eno. 5 carbonos com uma tripla, pente, alcino, ino. É importante destacar que deve-se colocar a posição da dupla e da tripla, pois, caso a insaturação mudasse de posição, teríamos outro composto. E no caso dos hidrocarbonetos insaturados contendo um grupo substituinte? Aqui é importante que nós continuemos a definição de cadeia principal. Nós dissemos que cadeia principal é que contém o maior número de átomos de carbono e também a insaturação, pois, quando olho para essa cadeia, ela tem 5 átomos de carbono, já essa contém 4, e se eu faço também nesse sentido 4. Nesse caso, a cadeia principal é que contém, então, 4 átomos de carbono, pois é a maior cadeia com insaturação. Portanto, eu tenho na posição 2 um grupo etil, então o nome será 2-etil-buteno. No caso da cadeia de 5 átomos de carbono, na posição 4 foram colocados 2 grupos metil. Portanto, eu tenho 4,4-dimetil-pente-2-ino. Para finalizar os hidrocarbonetos, falaremos então dos aromáticos, benzeno. Caso tenha um grupo ligado, caso metil, metilbenzeno. E no caso específico de hidrocarbonetos aromáticos dissubstituídos, teremos então para a posição 1,2, pode-se falar 1,2 ou orto, por exemplo, 1,2-dimetilbenzeno ou orto-dimetilbenzeno. No caso de 1,3, 1,3-dimetilbenzeno ou metadimetilbenzeno. E 1,4, 1,4-dimetilbenzeno ou para-dimetilbenzeno. Essa nomenclatura ela é exclusiva para hidrocarbonetos aromáticos dissubstituídos. Se tivesse aqui um ciclo hexano, isso não valeria. No caso dos aletos, basta colocar a posição do halogênio mais a cadeia principal, como por exemplo o 2-cloro-propano e o orto-dibromo-benzeno.
A função álcool deve ter o sufixo -ol, e é importante colocar a posição da função, como podemos observar no caso dos 3 carbonos. Poderia estar na posição 1 ou na posição 2. No caso, temos o propan 2-ol. A posição deve vir em frente ao sufixo. Aproveitaremos este exemplo para finalizar a definição de cadeia principal. É aquela que contém o maior número de átomos de carbonos, contendo a insaturação e a função. Neste exemplo, poderíamos iniciar a numeração deste lado, com a menor numeração para a insaturação, ou deste com a menor numeração para o grupo funcional. O grupo funcional é prioridade, portanto, iniciaremos desse lado, na posição 2. Temos entre o carbono 3 e 4 a dupla, e no carbono 3 também o grupo substituinte etil. Portanto, o nome é 3-etil, but 3-en, 2-ol. No caso dos aldeídos, o sufixo é -al. Como a carbonila deve sempre estar na posição 1, não é necessário localizá-la. Se tratar de 2 carbonos, et-an-al, etanal. Esse outro exemplo são de um exemplo de 3 carbonos. Na posição 2 temos o grupo metil, não existe insaturação na cadeia carbônica, portanto, o 2-metil, 3 carbonos propanal. Função cetona, sufixo -ona. Lembre-se que a posição da carbonila pode variar na cadeia principal, logo devemos localizá-la. 5 átomos de carbono, posição 3, pentan 3-ona. No caso de insaturações ou grupos substituintes, o que prevalece é a posição do grupo funcional, com menor numeração possível. Como temos a carbonila na posição 2 e o grupo metil na posição 3 de um composto de 4 átomos de carbono, de cadeia principal, temos então o 3-metil, butan 2-ona. A função ácido será sempre precedido o nome por ácido e vai terminar o sufixo -óico. Assim como nos aldeídos, a posição é sempre a posição 1, portanto, ela não precisa aparecer na nomenclatura. E no caso de 2 átomos de carbono, temos então o ácido etanóico. No caso do ramificações e saturações, a numeração sempre começará da carbonila e, no caso aqui de composto contendo 3 átomos de carbono, e na posição 2 o grupo metil, temos então o ácido 2-metil propanóico. A nomenclatura dos ésteres é um pouquinho mais complicada, mas basta lembrar que um éster é proveniente da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Na química, o que é íco vira ato, portanto, basta localizar quem é o ácido, no caso aqui temos o ácido metanóico, e aqui observamos o ácido benzoico. Uma vez localizado na molécula a porção que seria proveniente do grupo ácido e a porção proveniente do grupo álcool, o grupo ácido, então, basta pensar o número de carbonos, o hidrocarboneto mais ato, e no caso da porção álcool, o grupo substituinte mais ila. Portanto, temos aqui o metanoato de etila e o benzoato de metila. No caso dos éteres, também temos uma nomenclatura específica que será dada, em caso de éteres assimétricos, a menor cadeia, o número de carbonos mais ox, e a cadeia maior, o nome do hidrocarboneto. Portanto, um carbono, metox, a maior cadeia, 2 carbonos, etano. No outro exemplo aqui, temos então a menor cadeia com 2 carbonos e a maior, o anel benzênico, portanto, entóxico benzeno. Para a função amina, teremos o sufixo amina. Entretanto, teremos uma peculiaridade. Será considerada a cadeia principal a maior cadeia diretamente ligada ao átomo de nitrogênio. Portanto, tendo 2 átomos de carbono, temos a etanamina. Apesar de ser 4 átomos, a cadeia maior, aquela que está ligada diretamente ao átomo de nitrogênio, tem 3 átomos de carbono e na posição 1, um grupo metil. Portanto, a 1-metilpropanamina. O mesmo vale para essa aqui. Apesar de ter 3 átomos de carbono, diretamente ligado ao nitrogênio, temos apenas 2. Então, a 1-metiletilamina. E observamos que tem um grupo substituinte ligado no nitrogênio. Então, isso precisa ser mostrado e dito no nome que esse grupo metil está ligado no nitrogênio. Portanto, coloca-se o N-metil, 1-metiletanamina. E para finalizar, temos então as amidas. As amidas será colocado então o sufixo amida, como por exemplo a etanamida, e
Se também tiver um grupo substituinte ligado ao átomo de nitrogênio, temos que mostrar que esse grupo substituinte está ligado ao nitrogênio. Então, como aqui também é um grupo metil, temos a N-metil, 3 átomos de carbono, propanamida. Finalizada a revisão, voltemos então ao enunciado em busca das dicas para poder responder a pergunta. E aqui eu vou ter enfoque especial em 2 pontos vistos na revisão: nomenclatura de compostos aromáticos dissubstituídos e também de éteres. Então vamos às dicas. A primeira dica fala-se de fenol. Para ser fenol tem que ser um anel aromático ligado a uma hidroxila. Como a letra D não é um anel aromático, portanto posso de cara descartar a letra D. A próxima dica fala sobre um grupo terbutil na posição orto. Professor, mas espera aí, você não me falou que orto, meta e para era só para dissubstituído? Sim, foi falado isso. Então a nomenclatura não será orto, meta ou para. O que é usado aqui, orto, meta ou para, é fixando-se o grupo hidroxila. O próximo grupo está em qual posição? Na posição 2 em relação a ele, então é orto. Na posição 3, então é meta. Na posição 4, então para. Desta forma, como fala que o grupo terbutil está orto em relação à hidroxila, podemos descartar a letra B, pois o grupo está em meta. E chegamos então a outra dica que fala que é um grupo terbutil. Quando eu olho para o grupo ligado em orto aqui, ele é um grupo isobutil, portanto podemos descartar essa também. Sobrando então, com o grupo terbutil na posição orto em relação à hidroxila, a letra C e a letra E. E a última dica, então, como eu falei para vocês, quando fala metox, isso está relacionado à função éter. Eu tenho aqui a função álcool e aqui a função éter. Portanto, descarto a letra C e chego na resposta, que é a letra E. Bem, pessoal, chegamos então ao final de mais uma questão. A alternativa correta é a alternativa E. Espero que vocês tenham gostado, que juntos tenhamos conseguido desmistificar esse assunto chamado nomenclatura. Não se esqueçam de postar suas dúvidas e seus comentários. E como digo sempre no final, keep calm, somos Cefet. Um grande abraço do seu amigo professor Ildefonso Binatti e até um próximo encontro.